Curso de Direito, avaliação A3, 2021/2, com o título Ação de indenização por danos morais, alegação de ofensa à honra proferida em rede social Facebook. Este trabalho é apresentado no curso de Direito do Centro Universitário UNA de Uberlândia como requisito parcial para aprovação na UC de Direito Digital. Componentes do grupo: Alan Ferreira dos Santos, Ana Paula Germana Marcelino, Cindy Ellen Rosa da Silva, Kátia Lopes Silva, Naessa Medeiros Lemos e Tatiane Dietrich da Silva. Ofensas em redes sociais e suas consequências jurídicas. Nos dias atuais, as redes sociais vêm sendo consideradas os meios de comunicação mais dinâmicos e eficientes, e com isso trazem a possibilidade de disseminação de literalmente todo e qualquer tipo de informação nas mais diversas áreas do conhecimento, e tudo isso em tempo real e em escala global, ou seja, de forma livre, bastando apenas alguns cliques. Fazendo valer o direito à liberdade de expressão e opinião garantido pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao determinar que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, e este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações, ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Mas fica a pergunta: liberdade de expressão, até onde vai esse direito? Esta pretensa liberdade concedida àqueles que se utilizam das redes sociais, além de sua eficiência na propagação dessas informações, infelizmente, acaba atraindo determinadas pessoas que não possuem, digamos, bom senso no uso destas ferramentas e que se utilizam dessa facilidade da disseminação de informação para espalhar mentiras, discursos de ódios, inclusive praticando crimes tais como racismo, a homofobia e muitos outros. Mas e a nossa Constituição? Ora, a proteção à liberdade de expressão, direito fundamental, está garantido pela nossa Constituição, no seu artigo 5º, incisos 4 e 9. Ou seja, segundo o artigo 5º, os incisos 4 e 9 da Constituição, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E, no inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Podemos observar, claro, que esse direito possui limites. Em outras palavras, por mais que a nossa Constituição garanta a liberdade de expressão, o seu exercício tem a obrigação de ser pautado pelo respeito a outros direitos fundamentais, tais como a proteção à honra, à imagem, à vida privada, conforme estabelece o mesmo artigo 5º da Constituição, em seu inciso 10º.
Além da nossa Constituição, temos ainda em nosso ordenamento jurídico diversas normas que estabelecem direitos e deveres àqueles que se utilizam desses meios de comunicação, além de mecanismos judiciais aplicados ao bom uso das redes sociais. Podemos citar a Lei 12.965 de 2014, denominado Marco Civil da Internet, tema que já tinha se tratado anteriormente na Lei 2.737 de 2012, que é a famosa Lei Carolina Dickmann. Temos ainda o nosso Código Civil Brasileiro, o Código Penal Brasileiro e vamos incluir nesse rol, para ficar completa, a própria Constituição Federal. Ou seja, quem acredita que a internet é terreno sem lei, longe do alcance do direito e livre para o cometimento de abusos, está realmente muito enganado. Com isso, é óbvio que aquele que se utilizar das redes sociais para efetuar ataques pessoais, espalhar falsas ofensas, falsas notícias e outros crimes deste tipo, comete ilegalidade. Vamos ver agora um vídeo sobre esse tema que, claro, é tão importante. Até onde vai a liberdade de expressão e quando é que passa a ser injúria, calúnia ou difamação? Nós estamos aqui gentilmente conosco com o advogado Adriano de Assis Ferreira, que também é professor de filosofia do direito e de ciência política da Escola Brasileira de Direito, e gentilmente ele está aqui conosco. Adriano, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no jornal, muito grato. Obrigado. Obrigado. Bom, é difícil explicar então aonde termina a liberdade de expressão? Ou eu posso falar o que eu quiser, mas se eu incorrer em injúria, calúnia ou difamação, eu vou ser processado por isso? Olha, Heródoto, no nosso sistema constitucional, você pode falar o que você quiser, desde que você use o seu nome e mostre para as pessoas que é você que está falando. Claro, a partir do momento que a sua fala possa vir a atingir a honra de outra pessoa, você, na visão de um juiz, pode vir a ser responsabilizado. Então a liberdade de expressão existe, mas eu sou responsável por aquilo que eu falo, digo ou publico aqui no jornal. Exatamente. No nosso sistema, existe a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Isso garante que aquela pessoa que vier a se sentir ofendida possa, por meio da justiça, buscar reparação à ofensa que ela sofreu. Tá, caso ela se sinta ofendida por aquilo que foi dito. Exato. Agora deixa eu olhar para o outro lado da sua área, que é a área de filosofia. Muito bem, mas e quando se trata de uma charge no jornal, ou uma brincadeira aqui do Faísca, ou então um comediante, e aí? Heródoto, se me permite ir um pouquinho para a linha da comédia na sociedade. Claro. E o comediante. É essencial que o comediante possa ter a liberdade para exercer a sua profissão e o seu ofício. O comediante, ele ataca, de certa forma, pessoas submetendo-as ao riso. A diferença é que, às vezes, a sociedade aceita essas pessoas sendo vítimas do riso, às vezes a sociedade não aceita. No nosso momento, a deputada, pelo perfil de ataque que ela sofreu com o riso do Danilo, foi colocada pela juíza como uma vítima que não poderia ser atingida. Quer dizer, essa é a decisão da juíza. Ela formou opinião que é realmente uma ofensa, é isso? Sim. Há um caso típico de conflito entre direitos. Na visão da juíza, o comportamento dele ofendeu a honra da deputada. E por isso, ele, enquanto comediante, embora deva exercer a sua liberdade, extrapolou os limites que são aceitos pela nossa sociedade. Então posso entender que a Constituição também vale para o comediante, não? Vale para o comediante também, sim. E isso gera para o comediante, claro, no exercício do seu ofício, algumas amarras. Nem sempre ele vai gostar de saber que também ele está sujeito à lei e à Constituição.
posto que ele acha essencial corrigir a sociedade por meio do riso. E ele quer muitas vezes ir além aquilo que está consolidado no presente. Entendo. Isso é assim em outros países do mundo também ou é só no Brasil? O nosso sistema, ele é baseado num sistema que se repete em outros países, que é um sistema romano-germânico, em que a responsabilidade se dá após a manifestação daquele que exerce sua liberdade de pensamento. Entende? Bom, eu estava me lembrando que na época dos reis absolutistas, quando alguém fazia algum comentário, o rei mandava cortar o pescoço. Agora tinha um cidadão lá que falava o que bem entendia. Era o bobo da corte. Que era um comediante. Exatamente. Ele conseguia muitas vezes dizer verdades para o rei. Que ninguém outros dizia. Não tinham coragem de dizer, porque ele se escusava dessa condição. Mas eu sou só um comediante. Porém, se nós olharmos um bobo da corte falando para o rei, ele está criando no rei a figura daquele que é objeto do riso. A sociedade tende a aceitar quando nós rimos do superior. No caso do Danilo, ele, na visão da juíza, usou de algumas características físicas para inferiorizar a deputada. Nós tendemos a ter uma tolerância menor quando aquele que causa o riso ri de quem é colocado numa posição inferior. Ah, é? Estou entendendo, agora estou entendendo. Quer dizer, então poderia, sei lá, fazer qualquer brincadeira sobre um discurso que ela tivesse feito, ou uma frase que tivesse dito, mas não a atacado diretamente, é isso? Na sua integridade? Exato, e usando características dela para tentar fazer com que as pessoas riam dessas características, colocando-a num patamar, na visão dele, inferior ao restante da sociedade. Agora, Adriano, não é uma questão também de ordem subjetiva? Mas você me fala uma coisa que eu entendo como uma ofensa, e você, não, peraí, não é essa a ideia, você entendeu errado. Quer dizer, a característica da ofensa também não é subjetiva? Sim, eu diria que essencialmente subjetiva. Essencialmente subjetiva? Essencialmente. E por isso, o nosso sistema legal conferiu a uma pessoa que, em tese, teria a capacidade de olhar, do seu ponto de vista subjetivo, que é a juíza ou qualquer juiz, e dizer se aquele ato ofendeu ou não, fora dos limites tolerados pelo pelo direito. direito. Se é subjetivo, eu posso entender que um juiz pode decidir de um jeito e outro juiz de outro. Sim. O mesmo caso. Pode. Pode, não pode? E por isso existe o duplo grau de jurisdição. Por isso esse caso agora está indo para a fase recursal, para que no tribunal mais de um julgador possa vir a apreciar também esse caso. Sei. Quer dizer, eu creio que são três, não é isso? Não? Três São embargadores. três. Se houver necessidade, são chamados mais dois, completando o time de 5. 5. Aí eles analisam o caso, discutem e chegam à conclusão. Sim. E também aí entramos numa outra discussão, claro. Por isso que ele não está ainda cumprindo a pena. Porque tem direito a recurso, a recorrer em liberdade. Exatamente. E porque até agora ele foi condenado em primeira instância. Em primeira instância. Não é em segunda instância. Não. Ainda... Que é aquela outra bruta briga que estão aí no Supremo, não é isso? Claro. Se aí ele vai começar a cumprir a pena depois da condenação na segunda instância, ou se vamos esperar ainda um eventual recurso para o Supremo ou qualquer outro órgão a quem caiba recurso. Entendo. É interessante. Eu acho que talvez por envolver um personagem tão popular e uma deputada também muito conhecida, até um número maior de pessoas se interesse para saber, né? O que é a tal da liberdade de expressão, que é muito mais do que liberdade de imprensa, né? É liberdade de pensamento. Quer dizer, eu penso e expresso o que eu pensei. Sim, e com o agravante aí, ou não, mas parece-me que sim, de estar usando essa liberdade para fazer alguém rir de outrem. Então eu estou usando a minha liberdade para fazer com que toda a sociedade e um grande volume de pessoas que seguem o Danilo Gentili venham a rir da deputada. Entendo. Bom, nós tivemos muitas pessoas vivendo disso no Brasil, né? Os mais famosos que eu me lembro, Milô Fernandes, por exemplo. Ela, quem mais? O amigo, não é da sua época, mas tinha um amigo da Onça lá na revista Cruzeiro, que também claro, ria. Mas geralmente ele ria assim, vamos dizer, como eu falei do país que agora há pouco, não falei nome de deputado, mas eu falei do conjunto. De um comportamento do conjunto. Sim, e há uma importância muito grande no comediante nesse sentido de rir dos costumes. Claro, dos maus costumes. Dos maus costumes. Dos maus hábitos. E, no geral, o comediante fica nessa fronteira entre personificar o mau hábito ou criar figuras genéricas das quais todos possam rir sem ofender ninguém. Tá. Quer dizer, quando eu falo em tese ou genericamente, eu não estou ofendendo ninguém. As pessoas podem, cada uma delas, identificar, está falando de fulano, ciclano, mas ele não expressou isso. Claro. E muitas vezes o próprio comediante recorre a
tática de rir de si próprio. Ele aproveita uma característica de que ele próprio dispõe para fazer com que os outros riam dele e dessa característica. Isso também é normalmente bem aceito na sociedade. Sem dúvida. Vamos ver agora um exemplo da ação de indenização por danos morais, alegação de ofensa à honra proferida em rede social e Facebook. Trata-se, na verdade, de um caso relativo à atual prefeita de Uberlândia, a senhora Marília Gronski Lacerda, e que, através da sua advogada, doutora Maria de Lourdes Castanheira Mendes, ajuizou esta ação perante o juizado da 8ª Vara Civil da Comarca de Uberlândia. A senhora Marília é uma médica conceituada, prefeita da cidade de Uberlândia, com mandato que iniciou em 2018 e vai até 2022, além de ser muito benquista na cidade. Entretanto, em que pese essas qualidades, ela vem sofrendo constantes agressões à sua personalidade nas redes sociais, principalmente por meio da rede social Facebook. Isso tudo por parte do senhor Ricardo Mendes Gonçalves, conhecido empresário aqui de Uberlândia. O senhor Ricardo, ele é afiliado ao partido de oposição, foi concorrente no pleito de 2018 ao cargo de vereador, não sendo eleito, mas realmente chama a atenção pela frequência de ataques, o grau de insultos, a intensidade de palavras injuriosas contra a prefeita. Mas ainda isso tem sido realizado de forma muito rápida, pelas redes sociais. E realmente o conteúdo da página do senhor Ricardo, que ele tem postado relativo à prefeita, caracteriza-se por ser de cunho pejorativo. E essa matéria, ela acabou repercutindo negativamente, tanto no município quanto na região, tendo um teor de publicação de difamação, de calúnia e mesmo de injúria. Como exemplo, na data do 20/7 de 2021, em sua página pessoal do Facebook, o senhor Ricardo postou, abre aspas, a eleição dessa prefeita Marília Gronski Lacerda é totalmente fraudulenta e esta é incapaz, como prefeita, e ela pode arruinar a cidade. Essa senhora é uma pessoa totalmente desqualificada, burra e incapaz de tomar conta do próprio nariz. E continuou com palavras de baixo calão que não vale a pena descrever aqui nesse momento. A prefeita fez o registro da ocorrência de todos esses fatos na delegacia da cidade. Vamos agora ouvir a advogada da prefeita, a doutora Maria Castanheira Lourdes, sobre esta ação. Meu nome é Maria de Lourdes Castanheira Mendes, eu sou advogada da prefeita, doutora Marília, e nós ajuizamos na 8ª Vara Civil de Uberlândia uma ação de indenização por danos morais, com alegação de ofensa à honra proferida em rede social Facebook, em favor do senhor Ricardo Mendes Gonçalves, empresário aqui da cidade de Uberlândia. Em primeiro lugar, pelas provas que apresentamos, de fato, houve investidas a personalidade e a imagem da senhora prefeita. O conteúdo contido nas postagens traz trechos depreciativos imputados à pessoa dela. Isso causou situação de humilhação, vexatória, desrespeituosa, bem assim como clara ofensa à imagem, à honra e à moral da nossa prefeita, e lógico, isso são danos incontestáveis, inclusive aborrecimentos à família da prefeita. Se a gente pensar no nosso ordenamento jurídico, no texto constitucional atual, é possível constatar que de início que é livre, é claro, a manifestação do pensamento, está claramente no artigo 5º da nossa Constituição,
no artigo 5º, no inciso 4º da nossa Constituição, bem como com relação à expressão intelectual artística, estamos lá também no inciso 9º do mesmo artigo. Claro, é direito fundamental, mas a livre manifestação do pensamento encontra certos limites. Eu acho que estamos todos de acordo com isso, né? Ela tem que ser exercida, claro, em sintonia com outros direitos fundamentais, como a dignidade humana, os direitos à imagem, à honra, à personalidade, ao esquecimento, às ideias e à liberdade religiosa. Afinal de contas, nós estamos aqui num país democrático, temos uma Constituição cidadã. Nota-se, ao mesmo tempo, né, que ela impõe, então, o direito de alguma forma, ela impõe o direito à livre manifestação do pensamento, mas também assegura como invioláveis estes outros direitos que eu acabei de citar. E no nosso Código Civil, tem claro no artigo 12, né, a tutela geral dos direitos da personalidade, protegendo os indivíduos de qualquer ameaça ou lesão à sua integridade física e moral, que é o caso que nós temos aqui em nossa ação, né? Ela é regra genérica, precisa de ser regulamentada em outros artigos do mesmo Código Civil. Se nós darmos essa proteção, ela encontra guarida, então, na legislação infraconstitucional no Código Civil, que trata da responsabilização civil por cometimento de ato ilícito, nos artigos 186, 187 e 927, né? Claro, lá no artigo 953 do nosso Código Civil de 2002, deixa claro a indenização nesse caso. Cito aqui o artigo em verbis. A indenização por injúria, difamação, calúnia consistirá, na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. E é justamente o caso que nós temos aqui, a ilegalidade clara dos atos do senhor Ricardo frente à nossa prefeita, doutora Marília. Claro que entramos com ação, pedido, uma ação com pedidos de indenização por esses danos morais, né? Isso foi claro. Essa indenização nesses pedidos, nós temos, além disso, pedimos primeira tutela de urgência, sob pena, inclusive, de multa aí, no valor de R$2.000 de tutela de urgência, para que ele retire o conteúdo lá da página do Facebook, que ele publicou no dia 20/7, e claro que seja condenado o réu em sentença, além da remoção definitiva da postagem no Facebook, claro, pagamento de indenização por danos morais, nós estamos pedindo uma quantia que consideramos razoável, apesar que medir, né, o dano moral é uma coisa complicada, no valor de R$6.000. Atos ilícitos, tem o lado também, lógico, nós podemos falar do lado criminal, porque nós estamos do lado aqui da civil, com relação à indenização, entraremos também com processo na esfera criminal contra o senhor Ricardo, porque não existe dúvidas da conduta ilícita e da ilegalidade dos atos cometidos por senhor Ricardo. Quero deixar aqui claro, como advogada, que considero que as redes sociais não é terreno sem lei, não, nesse país. Tem leis para punir atos que ferem a personalidade das pessoas e que nós podemos constatar, sim, são crimes. Isso é claro, ok? Muito obrigada a todos, uma boa tarde. E ficamos para a próxima etapa, uma próxima entrevista ou manifestação que eu queira fazer sobre este caso. Vamos ouvir agora o depoimento da prefeita Marília Gronski Lacerda. Boa noite, meu nome é Marília e eu sou prefeita da cidade de Uberlândia e hoje eu irei comentar sobre um caso bastante desagradável, na verdade, né, que tem ocorrido comigo nesses últimos anos, principalmente desde quando eu me candidatei a prefeita da cidade. Ocorre que um oponente meu, né, também estava concorrendo à prefeitura naquela época,
ele começou a proferir um monte de inverdades nas redes sociais, principalmente no Facebook, né? Dizendo que eu era burra, que a eleição foi fraudulenta, e não só isso, mas tem utilizado de palavras baixas que não convém falar nesse momento, e tem também afetado, né, de forma geral, a minha família, meus filhos, né, principalmente, que tem sido alvo de piadinhas na escola, meu marido também, porque essa pessoa maldosa publicou que ele era corno e algo do tipo, que, para quem me conhece, sabe que eu sou médica formada há mais de 10 anos, então que eu estava desviando dinheiro público para manter a minha clínica, o que não ocorre. Quem me conhece sabe que eu sempre lutei pelo meu trabalho, pela minha profissão, mesmo antes de ser prefeito, eu sempre fui atrás, né? Nunca precisei pegar nada de ninguém, então é uma situação bastante complicada, porque tem afetado também o meu trabalho, a credibilidade que eu tenho diante das pessoas, porque por uma dessas mentiras que foi publicada, eu não consegui fechar um acordo. Então, a partir do momento que essas ofensas, né, elas têm repercussão na minha vida real, ou seja, sai do mundo virtual e vai para a minha vida real, eu tenho que tomar as medidas providências que estão sendo tomadas. Nós já estamos trabalhando nesse sentido, né? Tem uma equipe que está trabalhando neste sentido, e não só porque eu sou uma pessoa pública. Vamos ouvir agora a doutora Marilene Cardoso, que é advogada do senhor Ricardo Mendes Gonçalves. Olá, meu nome é Marilene, eu sou advogada da parte ré do senhor Ricardo. Estou aqui para falar em nome do meu cliente, que está sendo acusado de denegrir a imagem e a honra da prefeita da cidade, senhora Marília. E ela move uma ação de indenização por danos morais de mensagens proferidas em redes sociais, no caso Facebook. As mensagens postadas no Facebook, eu não observei qualquer excesso por parte do meu cliente, mas apenas o exercício do direito de opinar. O que acontece é que meu cliente se valeu de uma rede social para manifestar o seu descontentamento com as ações da prefeita, sem, contudo, ultrapassar os limites da crítica, da divergência e da opinião acerca do feito. Ora, a mera utilização de expressões como sirigaita, vagabunda, não são suficientes para afrontar a honra, a integridade, a moral de quem ocupa um cargo público, a fim de que se possa falar em reparação moral. Não podemos olvidar de que quem age em nome da coletividade deve se abdicar a parte da sua intimidade para se submeter ao crivo da opinião pública. Este é o ônus a ser suportado. Além disso, a publicação das críticas aconteceu numa comunidade virtual com um número limitado de membros. Não estamos de frente de mensagem em que se perde o controle da sua extensão de texto, diante de números indefinidos de pessoas que se pode alcançar. Nos autos, não há nenhum documento capaz de comprovar a repercussão que tenha afetado a honra, a imagem da autora, ainda que se possa compreender um certo desconforto e inquietação causado pela publicação da mensagem. Direitismo, só sei que eu sou inocente, que armaram contra mim, usaram de falácias, usaram tecnologia, hackers, a meu desfavor. Só tenho de dizer que sou inocente. Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido indenizatório movido pela prefeita doutora Marília Gronski Lacerda,
em face do senhor Ricardo Mendes Gonçalves, para condenar o mesmo ao pagamento de R$6.000 como indenização pelo dano moral resultante da situação litigiosa, corrigidos monetariamente pelo IGP a contar da publicação e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação do réu no processo. Foi condenado também o senhor Ricardo ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios devidos ao procurador da prefeita, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. O senhor Ricardo Mendes Gonçalves apelou em sede recursal ao TJ de Minas Gerais, afirmando que provou nos autos não ter agido sem qualquer má-fé ao proferir o comentário contra a prefeita. Aduziu que seu comentário se deu em razão da atividade pública exercida pela mesma. Defendeu que sua publicação não teve a intenção de violar a honra da prefeita, mas criticá-la na condição de agente público. Reiterou que o fato não teve a repercussão pretendida e informada pela prefeita e seu advogado. Asseverou que os danos morais, no caso em apreço, não são presumíveis. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quanto indenizatório e, finalmente, requereu o provimento do recurso. Vamos ouvir agora a desembargadora do TJ de Minas Gerais, a excelentíssima doutora Alessandra Pereira do Carmo. E por esses e outros fundamentos, o tribunal decidiu por não dar provimento à apelação da parte ré e seguir com a sentença de primeiro grau, na qual foi julgada procedente os pedidos da parte autora.